Olá pessoal, meu nome é Aleph Souza e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre pipes. Os pipes são dos pilares do Angular, um conceito no qual você pode receber valores e transformar esse valor conforme algo que você queira. Como por exemplo, você pode receber uma data no formato ano e exibir no formato dia, mês, ano. Basicamente uma forma de input e output de valores. E a gente vai ver um pouquinho mais a fundo. Bom, me apresentando, o meu nome é Aleph Souza, eu trabalho como desenvolvedor full stack e também como instrutor de desenvolvimento de software. Já trabalhei com muitas tecnologias como PHP, Java e C Sharp, porém sempre tive uma paixão especial por JavaScript, que foi a minha primeira linguagem de programação há 10 anos atrás. Você pode me encontrar em qualquer rede social como @alephsouza e também na minha consultoria as.dev. Bom, falando um pouco sobre os pipes são um conceito que, como disse anteriormente, você pode receber valores e tratá-los, e exibir outro valor em cima disso. Como, por exemplo, você pode receber uma data no formato ano, mês, dia e exibir o nosso formato internacional, que é o dia, mês, ano, ou então você poderia exibir no formato americano, mês, dia, ano, ou em qualquer outro formato que você possa imaginar. Ou então você pode, por exemplo, receber um valor booleano, um true ou false, e exibir um outro valor em cima disso, ou então fazer alguma lógica, até chamada de API, que não é algo muito recomendado, mas você pode, e várias outras coisas que você possa exibir na tela. O Angular possui alguns pipes embutidos, como por exemplo o próprio datePipe, como está no nosso exemplo aqui no nosso slide. O JSON Pipe, que permite você pegar um objeto da sua classe do Angular e exibir um template, sem eu ter que aparecer aquele object to object. E também o Async Pipe, que te permite trabalhar com observables sem precisar dar subscribe neles, ou promises e vários outros, diretamente no template. Bom, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre pipes na nossa aplicação da nossa última aula. Aqui, como já fiz anteriormente, a gente subiu um servidor pelo pacote JSON Serve do Node. Temos aqui o nosso to-do service, que é responsável por fazer a nossa chamada HTTP. E aqui alguns componentes para exibir essa chamada de API. Ok, como por exemplo, aqui está a nossa aplicação. Basicamente é isso que ela faz. Ela pega esse objeto JSON aqui, um servidor local, e exibe na nossa aplicação Angular. Só que como vocês podem ver, tem algumas coisas aqui que não seriam legais de exibir para o usuário, como por exemplo esse finalizado true e essa data com ano, mês, dia, que não é um formato muito legível por nós, mas é muito comum em bancos de dados e em programação em geral. O que a gente pode fazer é transformar, por exemplo, esse formato de data. Para isso a gente vai utilizar o datePipe. Com isso a gente vai utilizar aqui o pipe, a nossa expressão de exibição de data, date. O nome desse caractere aqui é pipe. E aí, como argumento, a gente passa o formato da data que a gente quer exibir. Como, por exemplo, dia, mês, ano. A aplicação recarrega e, como você pode ver, aqui exibe dia, mês e ano. A gente pode também mudar esse formato de data. Mês, dia, ano. Mês, dia, ano. Um outro pipe muito interessante é o JSON Pipe. Com ele a gente pode trabalhar com objetos JSON direto no nosso template. Por exemplo, a gente pode vir aqui no nosso Edit To Do, colocar To Do. To Do seria essa variável aqui, que é a que a gente trabalha no nosso formulário. Como vocês podem ver, aqui aparece Object, que não é muito legal assim, não serve para nada para a gente poder debugar. Na verdade, o que a gente quer é ver o valor que a gente está digitando aqui, se ele está realmente indo para o objeto. Para isso, você pode usar o JSON Pipe.
Como vocês podem ver, ele desserializa o JSON e a gente pode trabalhar aqui normalmente. Agora, um outro pipe muito interessante é o async pipe. Com o async pipe, a gente pode trabalhar com observables e promises diretamente no nosso template. Mas como? Aqui, por exemplo, você pode ver que o que a gente faz é pegar o nosso observable do que faz o nosso request com o HTTP client do Angular, como vocês podem ver aqui no nosso to-do service, this HTTP client get e a nossa URL, isso retorna um observable. No momento a gente dá um subscribe nesse observable e tenta exibir ele na nossa tela com o nosso ING fora, passando como atributo para o nosso componente app do item. E por fim, abre aquela tela que a gente estava editando logo agora. Bom, o que a gente pode fazer é transformar essa variável com um cifrão no final. Esse cifrão no final é uma convenção de desenvolvedores Angular que significa que essa variável vai armazenar um observable. Sempre que você vê uma variável assim, um cifrão ou dólar no final, significa que ela armazena um observable. Então vamos colocar tudo isso daqui, nosso observable de chamada, de requisição, nessa variável. This.todos. Reparem que eu não dei subscribe nem nada, simplesmente fiz associação. Agora, aqui na nossa listagem, a gente pode dizer que let item of todos, com o nosso cifrão no final, pois a gente alterou o nome da nossa variável. Então, passar o async pipe. Com isso, você pode ver que a nossa to-dos está sendo carregada da mesma forma. Ou seja, a gente conseguiu carregar toda a nossa lista de to-dos utilizando menos código. Porque, como você pode ver anteriormente, aqui tinha tudo isso de código. Subscribe, to-dos e tudo mais. Acaba sendo uma facilidade e uma coisa que deixa o seu código mais legível. A gente pode também aqui tipar o nosso observable. To-do. Não é obrigatório, mas é uma ótima prática você tipar o máximo de variáveis que você conseguir. Menos que o tipo dela já esteja implícito, como no caso de uma string que já foi inicializada, um int ou um booleano. E aqui então, você tem acesso à tipagem do item, mesmo com ele estando dentro de um observable. Porque já vai ficar implícito para o Angular que isso aqui esse item é uma variável do tipo to-do. Possui o finished, possui o description, possui o title, basicamente tudo aquilo. Title. Que aparece aula 1. Nossa variável to-do seria basicamente isso aqui. ID, title, description, finalizada e a data. Isso seria meio que um reflexo de um objeto na nossa API. Bom, agora a gente já aprendeu um pouquinho sobre o async pipe e o date pipe. Só que como você pode ver aqui, o nosso finalizado ele exibe true e false. O que a gente pode fazer para isso é criar um pipe novo, um pipe só nosso, que recebe um booleano e exibe sim ou não. Porque você também pode exibir isso em um ternário. No entanto, a boa prática do Angular é que você deixe o seu template com o mínimo de lógica possível. O template é basicamente para exibir dados. Sim e não. Então vamos criar um pipe que faz exatamente isso para o nosso template não ter esse tipo de lógica. Um pipe chamado bool, de booleano. Então a gente vem aqui, diz que o nosso value é um booleano. Aí você vai obrigar a receber somente valores como true ou false. Sim e não.
Agora a gente pode começar a utilizar o nosso pipe. Boa. Esse pipe aqui é exatamente o mesmo pipe que eu acabei de criar. Como você pode ver, o nome dele é bow. Exatamente o nome que está aqui, eu coloco aqui no nosso template. E agora já passa a entender que se receber um booleano aqui, um booleano, vai passar para o nosso pipe bow e vai exibir sim ou não. Aí você pode já começar a imaginar o tanto de possibilidades que você pode fazer com isso. Uma outra utilidade bem básica aqui do Async Pipe é que quando você estiver utilizando, ele serve para qualquer tipo de observable, não precisa ser especificamente uma requisição. Por exemplo, aqui no nosso app componente, o que eu fiz foi trabalhar com observable só para fazer o contador. Aqui no nosso to-do service, você pode ver que tem um contador que se inicializa como 0, e aqui o aumentar e o diminuir faz alteração nesse contador. O que a gente pode fazer aqui é passar a exibir ele aqui. E aqui também. Vou dar um console.log nesse velho para vocês poderem ver o valor se alterando. Abrir aqui nosso console. Mas como vocês podem ver aqui, está trabalhando com subscribe. Então vocês podem imaginar que o que eu posso fazer aqui é transformar esse contador num async pipe. Assim, eu uso aquela prática aqui de todo observable termina com um cifrão no nome da variável. Posso dizer que ele é um observable de int também, de number. Então digo que this contador é igual a contador. Se eu tentar ver o que acontece aqui, não aparece nada, porque aquilo eu estou tentando exibir um observable, sendo que eu não estou tratando isso. Agora, para tratar, basicamente eu coloco aqui um cifrão, do object, e passo o nosso async pipe. Dessa forma, o Angular vai entender que isso aqui é um observable, e o que eu quero, na verdade, é o valor desse observable, quando ele estiver disponível. Aqui aparece 0, e já posso trabalhar aqui com esse observable sem dar subscribe nem nada. E uma coisa muito legal é que ele também ajuda muito na performance, porque assim que o componente sai da tela, ele deixa de existir, o Angular já dá o unsubscribe automaticamente nesse observable. Dessa forma você acaba liberando a memória, não tem problemas com memória leak ou coisas do tipo. Bom, o que a gente tinha para falar sobre observables é isso. Caso você queira saber um pouco mais, você pode dar uma olhada na documentação oficial do Angular e em vários tutoriais do YouTube, ou também perguntar pessoalmente nas redes sociais e qualquer outro lugar que você possa encontrar. Aqui nos nossos slides tem a forma de como criar um pipe, que seria o bow pipe. E o nosso vídeo é basicamente isso. Você pode me achar em qualquer rede social como @alexsouza e na minha consultoria s.dev. Obrigado.